Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros pensados para que você possa ouvir quando quiser. E caso você esteja procurando algum livro específico e não o encontre disponível, fique à vontade para nos enviar o nome do livro e do autor, que nós iremos transformá-lo em áudio. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível na bio. Agradecemos pela sua atenção. Este livro é para os sensíveis, para os de coração doce e delicado, para os introvertidos que têm medo de brilhar. Nasci com uma enorme necessidade de receber carinho e uma terrível necessidade de dar carinho. Audrey Hepburn. N. Estou plenamente convencida de que os encontros foram inventados por algum vilão cruel só para torturar a humanidade. Dramática? Nem um pouco. Para pessoas introvertidas como eu, que sofrem de ansiedade social, ir a um encontro é como depilar a virilha, sentir cólicas no segundo dia de menstruação ou encarar um procedimento dentário de emergência, e adivinha, sem uma gota de anestesia. Olha, me desculpe de novo pela cerveja, digo ao homem sentado à minha frente. Tranquilo, responde ele seco, o que significa que não tem nada de tranquilo. O encontro não está indo bem. Não que os anteriores tenham sido melhores, mas desta vez é um desastre completo. Acho que fazer um cara perder o interesse nos primeiros 10 minutos virou meu novo recorde. John, sentado diante de mim com a camisa polo e a calça caqui ensopadas e manchadas da cerveja que derrubei sem querer sobre a mesa e que escorreu para o colo dele, parece prestes a dar no pé. Não dá para culpá-lo. Porque achei que conseguiria fazer isso. Faz anos que não saio com alguém, e mesmo antes nunca me senti muito confortável em relação a essa dinâmica. Sou o tipo de pessoa que evita ser o centro das atenções a todo custo, que trava e não consegue pensar em nada para dizer quando um homem a observa atentamente. De novo, por que raios você está aqui, N? Pergunto a mim mesma. Foi o Brownie. Na verdade, tudo começou com a constatação de que, mesmo depois de abrir a floricultura com que minha mãe sempre sonhou, aquela sensação irritante de que algo estava faltando continuava me perseguindo. Então decidi que era hora de pôr em prática o plano de encontrar minha outra metade da laranja, só porque era o único item da lista da minha vida que eu ainda não havia arriscado. E como eu tinha uma quedinha por John, o homem que minhas irmãs e eu sempre chamávamos de gatinho do banco, achei que ele pudesse ser o candidato perfeito para o posto. O posto em questão tem pré-requisitos bastante rígidos, inspirados no casamento apaixonado que meus pais viveram. Primeiro, ele deve morar e ter família aqui em Roma, Kentucky. Segundo, precisa ter um emprego estável. Terceiro, tem que ser gentil e apoiar de maneira irrestrita minha carreira. E quarto, deve querer construir uma família. Essas são as únicas coisas que importam para mim. Então, na última vez em que fui ao banco fazer um depósito, decidi gastar meu momento anual de extroversão e perguntei se John queria sair qualquer dia desses. Por um milagre, ele disse que sim, e eu passei a semana seguinte me recuperando do estresse e da ansiedade que aquela simples pergunta me causou. Enfim, quando sugeri que nos encontrássemos em algum lugar fora de Roma para dar uma variada, e ficar longe dos olhares intrometidos da nossa cidadezinha de um semáforo só, ele falou do Peppercorn, um restaurante bacana a cerca de meia hora de distância. Pesquisando na internet, vi que lá eles serviam um brownie gigante incrível. Não dá pra ficar melhor, né? Sério, a sobremesa é o único motivo pelo qual ainda estou neste encontro dolorosamente embaraçoso. Queria poder mandar uma mensagem para minhas irmãs pedindo ajuda, mas isso denunciaria que estou com alguém. Exatamente o tipo de atenção que venho tentando evitar. Além disso, no instante em que elas descobrirem minha saga em busca de um marido, todo mundo vai ficar sabendo também. E eu detestaria com todas as minhas forças se Mabel, que é como uma avó para mim, resolvesse me empurrar para cada solteiro promissor que ela conhece. Então decidi guardar esse segredo, o que já faço com praticamente tudo na minha vida. A única razão pela qual estou persistindo agora, apesar da minha ansiedade social, é a convicção absoluta de que o casamento é a única coisa que preencheria o que parece estar faltando. Queria poder ligar para meus pais e ouvir a opinião deles, mas como morreram quando eu tinha 3 anos, isso está fora de cogitação. Tudo o que posso fazer é seguir seus passos. Felizes para sempre aos 28 anos. O que me dá menos de um ano para encontrar a pessoa com quem quero passar o resto da vida. Pena que primeiro preciso passar pelos encontros. Sorriu para John, na esperança de que o gesto alivie um pouco a irritação dele por estar todo molhado de cerveja.
Mas sou Annie Walker, tímida, ansiosa, introvertida de carteirinha, e consigo perceber que esse cara não quer passar mais nem um segundo comigo. Minha boca começa a ficar trêmula com um sorriso forçado, deve estar parecendo que estou rosnando. Minhas narinas provavelmente até se abriram sem que eu percebesse. Não consigo fazer isso. John pigarreia e também tenta esboçar um sorriso minimamente casual. Tenho que admitir que a tentativa dele sai melhor do que a minha. Então, como é ser dona de uma floricultura? Pergunta ele meio entediado. Minha vontade é de rasgar minha pele e sair espalhando meus ossos daqui até o México. Meu coração está acelerado, e este restaurante chique é muito barulhento. Eu me sinto um peixe fora d'água. Por outro lado, minhas irmãs, Madison e Emily, iriam adorar este lugar. Annie? Chama John, já que não respondi nada. Tá. Diálogo. Você consegue, Annie. Não precisa se fechar só porque o cara fez uma pergunta sobre um assunto que, na verdade, é do seu interesse. Flores. Mamão com açúcar. Engulo em seco e me preparo para responder. É divertido. John espera um instante e se inclina um pouco para a frente, claramente esperando que eu continue. Muito divertido, acrescento, só para satisfazer o desejo dele por uma frase mais longa. Eu até poderia elaborar melhor, mas a única coisa ocupando meu cérebro agora é o ciclo reprodutivo das flores, que considero fascinante. E tenho uma forte sensação de que John não é exatamente o tipo de cara que curte biologia. Assim fecho a boca outra vez. Então é muito divertido? Indaga ele, e eu confirmo com a cabeça. Ah, que bom. Ele respira fundo, encosta-se na cadeira e desvia o olhar. O silêncio que se instaura é constrangedor. Para a maioria das pessoas, seria um sinal para puxar outro assunto. Para mim é o gatilho perfeito que me deixa ainda mais travada. Acho um peso muito grande não deixar um assunto morrer. Sou a quietinha da família, aquela que vive com a cara enfiada nos livros, porque prefere mundos em que não precisa lidar com outros seres humanos. Ler sobre relacionamentos é muito mais fácil do que construí-los, e bem mais seguro. Não dá para ofender alguém que só existe nas páginas. Não dá para dizer a coisa errada. E personagens de livro nunca me julgam. Quando John pega o celular e começa a rolar a tela, percebo que se eu não puxar assunto, a noite vai acabar sem nem ter começado direito. Então, John, começo. Nos 10 minutos seguintes, eu basicamente dissocio enquanto tagarelo sem parar. Só volto a mim quando concluo com um brilhante. Portanto, é por isso que o objetivo principal da flor é a reprodução. Nossa, tá. Quanta informação sobre flores! Exclama ele com uma expressão que mais parece a de quem acabou de ver um fantasma. Pelo visto, o assunto que puxei foi um golpe certeiro, e ele está praticamente sangrando por dentro. Abro um sorriso sem graça e procuro pela garçonete. O restaurante está tão cheio que ela ainda não voltou para anotar os pedidos depois que trouxe as bebidas. Uma interrupção cairia muito bem agora. Mas nada. Então, você tem algum hobby, pelo menos? Pergunta ele. Uau, pelo menos. Já estou tão longe do que John considera aceitável em alguém que ele está me dando uma última chance de me redimir. Aperto o tecido do vestido debaixo da mesa. Tenho um hobby, mas nem minhas irmãs sabem qual é. Não vou dividir isso com um cara que parece sentir desconforto físico só por estar perto de mim. As flores meio que são meu hobby e meu trabalho. Entendi, diz ele sem entusiasmo, pois mais uma vez bloqueei qualquer chance que a conversa tinha de progredir. Porque sou assim. Preciso falar. Fazer perguntas. Por que não consigo pensar em nada? Meu cérebro é um quadro branco, vazio e reluzente. Ele tamborila o dedo na mesa e desvia o olhar. Em pânico, solto a primeira coisa que me vem à mente. Quero me casar. Olha só. Finalmente consegui a atenção dele. John me encara boquiaberto porque sim, acabei de mencionar casamento em um encontro que já não estava indo bem. Tentando me salvar, acrescento. Ah não. Não com você. Meu sorriso morre ao vê-lo franzindo a testa. Bem, talvez com você. Quem sabe? Se a noite correr bem, tudo pode acontecer. E é nesse momento que percebo. Dei a entender que com certeza vamos transar hoje e que John só precisa me satisfazer para me conquistar. Excelente. Desculpe. Olha, não quis dizer que você precisa ser bom naquilo, para a gente se casar. Tenho certeza de que essas coisas dá para melhorar com o tempo. O rosto de John fica pálido, pois continuo indo ladeira abaixo. Ele fica me encarando sem saber como reagir. Este encontro não tem salvação. Com licença, John. Vou ao banheiro rapidinho. Para me recompor. Ou sei lá, fugir pela janela. Ele está tão aliviado por se livrar de mim por alguns minutos que assente agitado. Claro, sem problemas.
Levanto com as pernas trêmulas e atravesso o restaurante com a sensação irracional de que todo mundo está reparando em como estou desengonçada com esse vestido. Ele é da minha irmã, então fica um pouquinho largo em mim. O modelo realça todas as minhas curvas como deveria, mas engole meus joelhos e vai até as panturrilhas, enquanto em Emily para bem acima dos joelhos. É a roupa que ela usa nos inúmeros encontros que sempre dão certo, porque não tem um pingo sequer de fobia social. Eu o roubei do closet dela e o escondi na bolsa para que ela não percebesse quando eu saísse de casa e me perguntasse para onde estava indo. Eu não tinha roupa para usar, já que nunca vou a encontros legais. Faz 3 anos desde o último, que terminou de um jeito bem parecido com este. Eu até poderia ter pegado um vestido de Madison, minha outra irmã, mas ela é do tamanho de uma fada, e nunca na vida os vestidos dela passariam dos meus quadris. Depois de caminhar o que parece 1 quilômetro, finalmente chego ao banheiro e me encosto na parede. De repente o secador de mãos automático dispara bem ao meu lado, fazendo-me pular de susto e soltar um gritinho. Vamos lá, Anne, fica calma. Você consegue, digo, afastando-me dos secadores de mão e tirando o celular da bolsa. Clico na tela para abrir a conversa com minha futura cunhada, Amélia. Ela é a única pessoa que sabe que eu ia sair com alguém hoje. Desde que Amélia, ou Rai Rose, uma das estrelas do pop mais famosas do mundo, como talvez você conheça, chegou à cidade pouco mais de 1 ano atrás e se apaixonou pelo meu irmão mais velho, nós tivemos uma conexão imediata, de um jeito que nem sei explicar. Era como se ela sempre tivesse feito parte da nossa família. E mesmo sendo nova por aqui, confio mais nela do que em muita gente. Por isso, é para ela que mando mensagem. Anne, socorro. Amélia, não. Não tá legal? Anne, derramei uma cerveja nele. E depois falei que queria me casar. Amélia, putz, você gostou tanto dele assim? Anne, não, odiei. Amélia, peraí, tô confusa. Não tem como você dar o fora daí? Anne, não. Seria muita falta de educação. Amélia, Maddi e Ian estão vindo pra cá daqui a pouco. Diz que rolou um imprevisto e vem ficar com a gente. Anne, não dá pra simplesmente ir embora depois de derramar bebida no cara e insinuar que ele precisa me satisfazer na cama se quiser ter alguma chance de se casar comigo. Amélia, ai meu Deus. São tantas camadas. Anne, vou só comer rápido. Não comecem o filme sem mim. Amélia, boa sorte. E traz um brownie pra mim. Os daí são os melhores. Respiro fundo diante do espelho, tentando criar um pouco de coragem. Ajeito meu cabelo loiro e comprido, que pelo menos está lindo, graças ao modelador de cachos de Emily, que eu também roubei, e saio do banheiro. Infelizmente volto à mesa bem a tempo de pegar John encerrando uma ligação que com certeza não era para eu ouvir. Tô falando, ela é chata demais. Meio desajeitada, esquisita. Tipo, zero personalidade. Ele faz uma pausa, ouvindo a pessoa do outro lado da linha. Sei lá, até que é bonitinha, mas não estou nem um pouco a fim de ficar com ela hoje porque ela é muito chatinha. Então me liga daqui a uns 5 minutos fingindo que é uma emergência. Beleza, valeu. Sinto minhas bochechas esquentarem. A senhora na mesa ao lado ouviu cada palavra e me lança o olhar de pena. Eu odeio o olhar de pena. Preferia que ela risse. Uma risada eu aguento. Meus irmãos são pentelhos de carteirinha, então fui treinada para rir da vida. Mas pena? Isso não. Respiro fundo, tentando segurar as lágrimas, porque, convenhamos, seria a cereja do bolo, né? E dou alguns passos para trás. Conto até 5. Quando sinto que estou um pouco melhor, faço um retorno triunfal. Voltei. John se ajeita na cadeira, arruma o guardanapo no colo e abre um sorriso radiante, muito provavelmente para depois fingir uma tristeza convincente quando a tal ligação de emergência chegar. Que bom! Já sabe o que vai pedir? Acho que só um brownie, murmuro mais para mim mesma do que para ele, enquanto vejo um casal entrando no restaurante com o canto do olho. Olho de novo. 2 vezes, só para ter certeza. É o pirata. 2. N. Ou não. Não um pirata de verdade, mas Will Griffin, ex-guarda-costas da estrela do pop Rai Rose, também conhecida como a noiva do meu irmão, Amélia. Noah e Amélia se conheceram há pouco mais de 1 ano, quando o carro dela calhou de quebrar bem na frente da casa dele. Desde então, os dois nunca mais se desgrudaram. Depois da última turnê, quando Amélia decidiu se mudar de vez para nossa cidadezinha e morar com meu irmão, Will veio junto e ficou por algumas semanas, até que ela se acomodasse e a imprensa desse uma trégua. Posteriormente, como não havia mais nenhuma ameaça à segurança dela, Will foi transferido para trabalhar com uma outra grande celebridade.
Antes disso, ele esteve ao lado de Amélia por 5 anos, entre idas e vindas, sempre que ela precisava. Nesse período, acabou ficando famosinho como um dos guarda-costas mais gatos e perigosos do mundo. Se você jogar guarda-costas gato e perigoso no Google, a primeira imagem que aparece é a de Will, seguida por uma enxurrada de vídeos. Ele encurralando contra a parede figuras ameaçadoras que tentavam se aproximar de Amélia, ou ele imobilizando no chão um homem que sacou uma faca enquanto protegia um político. Existe uma infinidade de imagens e vídeos dele sendo assustadoramente corajoso e fazendo seu trabalho com uma precisão impressionante. Ainda tem uma matéria do BuzzFeed, minha favorita, aliás, que dedicou um baita espaço para exaltar os diversos visuais de Will Griffin. É basicamente uma sequência gloriosa de fotos e GIFs em que ele aparece ora sério, ora irresistível. Will dominou como ninguém a arte de equilibrar o "vou te nocautear se você tentar cruzar meu caminho" com o "minhas mãos podem ser surpreendentemente suaves quando tocam seu corpo". Também tem a matéria da revista People, com imagens dele ao lado de várias mulheres em encontros ao redor do mundo, e não são poucas. Dessa matéria confesso que já não sou tão fã. Amélia, a única mulher no planeta que parece imune ao charme avassalador de Will, diz que ele tem cara de quem briga na rua. Mas ela está redondamente enganada. Quem briga assim tem orelhas machucadas, dentes quebrados e mãos musculosas. Will Griffin é bonito. Ele tem sobrancelhas grossas e bem pretas sobre olhos azul acinzentados carregados de malícia. Seu corpo é ágil, musculoso, e o sorriso, quando surge naquela boca provocante, é algo que beira o perverso. O braço esquerdo é coberto por tatuagens de flores delicadas, desenhadas em traços finos e ricamente ornamentadas, que descem pelo braço torneado e param antes da mão, onde ele tem uma borboleta no dorso, com alguns detalhes do desenho nos nós dos dedos. Não preciso olhar para saber que a borboleta está ali. Nas semanas em que esteve em Roma, já a observei tantas vezes sem que ele percebesse que acabei memorizando cada detalhe. Ele tem aquele tipo de rosto que parece instigar você a irritá-lo, como se fosse adorar o embate, como se vivesse à espera dessa aventura. Não, ele não é alguém que briga na rua, é um canalha selvagem e irresistível. Um pirata. Pelo menos nas minhas fantasias. Nelas, aliás, ele usa um brinco, calças justas de camurça e uma camisa de linho branca com os primeiros botões abertos, revelando as tatuagens no peito que existem na minha cabeça. Já mencionei que meu hobby é ler romances históricos? Pois é, especificamente os de piratas. Quando Will e sua companhia deslumbrante entram no restaurante, o ambiente inteiro de repente parece ganhar vida. O sorrisinho discreto dele eletrifica o ar, e quando apoia a mão na lombar da moça, sinto um arrepio na minha pele, no mesmo ponto. O tempo desacelera enquanto os dois caminham até a mesa com toda a leveza, tão confiantes e seguros de si que nem parecem notar que todos os olhares do lugar estão voltados para eles. Talvez Will já esteja acostumado. Bem nessa hora, o celular de John vibra. Sorriu quando ele começa sua performance digna de Oscar. Ergue o aparelho, com um vinco minúsculo se formando entre as sobrancelhas, e um breve e engraçado escapa de seus lábios. Por que será que meu amigo que mora comigo está me ligando? Você se importa se eu atender? De jeito nenhum, respondo em um fiapo de voz, completamente distraída pela visão de Will tirando o paletó muito bem ajustado ao corpo e colocando-o no encosto da cadeira antes de arregaçar as mangas da camisa. Nossa Senhora, aqueles antebraços são um acontecimento. John atende o telefone, a voz alarmada. Alô? De imediato, seu rosto se transforma em uma careta, e eu entro na brincadeira, porque quero um Oscar também. Sério? O que houve? Pergunta ele, erguendo o dedo como quem diz já volto e se afasta da mesa nervoso, para conversar com um colega de apartamento ou quem quer que esteja do outro lado da linha. Finalmente consigo atrair a atenção da garçonete, que parecia determinada a nos evitar a noite inteira, e peço a conta, além de um brownie gigante para a viagem. Em seguida dobro meu guardanapo até formar um quadradinho perfeito, só para ter o que fazer com as mãos. Então ouço uma voz masculina familiar vindo de cima. N? Meu coração dá uma acelerada e ergo a cabeça, mergulhando nos olhos místicos de Will Griffin. É a primeira vez que o ouço chamar meu nome, e como foi mágico. Eu nem pensei em cumprimentá-lo, não sabia se ele se lembrava de mim. Como guarda-costas de Amélia, ele fazia o tipo agente super dedicado. Claro, sorria com gentileza e piscava para as senhorinhas, quase fazendo Mabel desmaiar, mas nunca se envolvia em conversa fiada. Estava sempre atento, em uma distância estratégica, com seu par de óculos aviador com lentes espelhadas, pronto para levar um tiro por Amélia a qualquer momento. Só de pensar nisso, fico arrepiada.
Will Griffin, é você. Oi. Ele sorri. Annie Walker. Oi. O que você está fazendo aqui? Olho ao redor na expectativa de ver Adele, mas não. Só avisto a morena linda com quem ele chegou, folheando o cardápio. Eu me viro para Will e só então o olho de cima a baixo. A calça do terno feito sob medida molda suas coxas musculosas, enquanto a camisa preta mais coladinha envolve seu tronco. Justa nos ombros com o colarinho desabotoado e as mangas dobradas até os antebraços, ela deixa à mostra a tatuagem muito bem feita de magnólias e folhagens. Minha nossa, aposto que Will faz com que todos os homens no restaurante se agarrarem às suas mulheres, torcendo para ele não inventar de levar alguma embora. Vim para um encontro, acredita? Diz ele, apontando para a bela moça à sua mesa. Você veio para um encontro à meia hora de Roma? Isso é uma coincidência? Ele sorri, e duas linhas sutis, não exatamente covinhas, moldam seu sorriso, como se até seu corpo soubesse quanto é marcante e quisesse destacá-lo. Na verdade, não. Gretchen e eu estávamos aqui perto, então combinamos de nos encontrar hoje. Amanhã, já sigo direto para Roma. Amélia não te contou? Vou trabalhar com ela de novo por um tempo. Ah, eu não sabia. Por que ela não me contou? Mas pensando bem, por que faria isso? Ninguém faz ideia de que tenho uma quedinha por Will desde que o conheci. A equipe dela acha que a imprensa vai lotar a cidade agora que o casamento está chegando. Querem que eu fique por perto, só por precaução. Que bom. Fico feliz que você tenha voltado. Percebo que pode ter soado meio estranho e acrescento rapidamente. Digo pela Amélia. Ele abre um sorrisinho, e sinto um frio na barriga. Então, engulo em seco. E que legal que você vai poder ficar mais perto da sua namorada por um tempo, comento, forçando casualidade. Mesmo sabendo que acabei de admitir sem querer quanto me alegra que ele vai passar um tempo na cidade. Perto de mim, outra vez. Ele olha por cima do ombro por um instante antes de voltar a olhar para mim. Ah, a Gretchen não é minha namorada. Nós só estamos saindo hoje. Mas ele disse que vai passar a noite com ela. Ah, claro. Só estão ficando. Bacana, bacana. Totalmente bacana e normal. E imaginar o Will tirando as roupas nem faz minha pele ficar quente ou estranha e formigando. E você está sozinha aqui? Pergunta ele, enquanto os olhos percorrem meu rosto, depois passam pela mesa e a cadeira vazia. No instante seguinte, John retorna. Antes que ele consiga falar, eu me adianto. Bem, eu estava em um encontro. Mas acho que John vai ter que ir embora. Surgiu uma emergência. Encaro os olhos arregalados de John. Agora ele deve achar que sou vidente ou algo assim. O quê? Sua casa pegou fogo? Sua avó foi parar no hospital? Ou o pneu do carro do seu amigo que mora com você furou? Prossigo com uma animação exagerada. Ele hesita por um segundo. Essa do pneu furado. E lá se vai a chance de John de ganhar aquele Oscar. Sob o olhar repentinamente sombrio de Will, seu talento cênico se esvai com a coragem. Odeio quando isso acontece, comento em tom compreensivo, enquanto a garçonete traz nossa conta e meu brownie para a viagem. Ela os coloca na mesa, lançando 2 olhares demorados para Will, pois ficou chocada com a beleza dele por um momento. Entra na fila, minha senhora. Então, John, boa sorte com seu amigo. Se cuida. Digo, enfiando a mão na bolsa para pegar minha carteira e pagar a bebida e a sobremesa antes de ir embora, mais do que pronta para sair e apagar este encontro da minha memória. John se mexe meio sem jeito, apalpando as chaves no bolso lateral da calça. Obrigado por entender. De boa, respondo, dispensando-o com um gesto e ainda revirando a bolsa. Olho para cima ao ouvir alguém pigarrear e vejo o ombro de Will pressionando levemente o peito de John, impedindo de se afastar como parecia querer. Will aponta com a cabeça para a mesa em uma silenciosa linguagem masculina. John, entendendo a mensagem, enfia a mão no bolso traseiro, puxa a carteira e deixa uma nota de 50 na mesa. Ah, eu pago a conta, já que sou eu quem está indo mais cedo. Mas eu derramei. Relaxa. Boa noite, Annie, despede-se John, e some tão rápido que quase deixa um rastro de fumaça no carpete. Ponho a bolsa no ombro e me levanto. Will ainda não se mexeu, e só agora percebo como ele é alto. Eu bato no ombro dele, o que não é muito difícil quando você mede apenas 1,60 metros. Tá tudo bem? Pergunta Will franzindo a testa. Sorriu. Por que não estaria? Porque aquele babaca aparentemente inventou uma desculpa só pra ir embora. Ah, pois é. Ele fez isso mesmo. Will me encara atento, como se tentasse captar algum sinal de chateação no meu rosto. E isso não te incomoda? Penso por um instante e respondo com sinceridade. Um pouco, mas não muito. Nenhum de nós estava se divertindo de verdade.
Eu não iria querer que John ficasse aqui se estivesse tão desconfortável assim. Dou de ombros. Tomara que ele aproveite o restante da noite. Will solta uma risada curta, incrédulo. Tá falando sério? Por que não estaria? Ele sorri, o que me provoca outro frio na barriga. Meu Deus! Como deve ser sair com um cara assim? Puro carisma e confiança. Eu certamente passaria vergonha. Acho que você é legal demais? Pergunta ele de forma retórica. Acho que minhas irmãs concordariam com você, mas se você desse uma espiadinha na minha cabeça no meio de um engarrafamento, solto um assobio discreto, deixando no ar a vilania implícita. E então, vai ter uma noite ruim agora? Quem consegue ter uma noite ruim com um brownie gigante para comer no caminho até em casa? Digo e levanto a embalagem como prova. Ah não! Agora ele olha para mim com um olhar de pena. Qualquer um consegue. Isso só piora tudo. Quer se sentar comigo e com a Gretchen para jantar? A proposta me arranca uma risada alta. Não, obrigada. Nem pensar. Seria muito constrangedor, respondo, já me dirigindo à saída do restaurante. Will me acompanha até a porta, e eu realmente não entendo por que ele ainda está falando comigo. Ah, é. Por pena. Não se preocupe comigo. Sério, minha noite vai ser ótima. Tem um livro que estou doida para terminar. É uma meia-verdade. Com certeza vou chorar o caminho todo até em casa por causa das palavras de John, mas depois tenho mesmo um romance para terminar. A história é a seguinte: um pirata sequestrou uma moça, que está prestes a virar o mundo dele de cabeça para baixo com comentários espirituosos e uma personalidade encantadora. Um livro, repete ele, sem acreditar. Aham. Ler um livro vai ser divertido? Dou uma risada meio sem graça enquanto continuamos seguindo em frente. Você é daquelas pessoas que nunca leem nada? Olha, o filme nunca é melhor, eu te garanto. Não diria que nunca leio. É só que ler nunca foi muito a minha praia. Mas agora é? Pergunto, cheia de esperança, olhando para ele. Talvez, responde ele com um sorriso malicioso. Chego à porta, convencida de que a partir daqui Will e eu vamos seguir cada um para um lado. Mas, para minha surpresa, ele se inclina, abre a porta para mim e me acompanha até o lado de fora do restaurante. Ainda lança um olhar para Gretchen, buscando um sinal de que não há problema em me levar até lá. Ela faz um gesto discreto, indicando que ele pode seguir em frente. Gente boa essa garota. O ar está quente e abafado, como toda noite de verão no sul. Meus saltos batem na calçada de concreto. Não resisto e acabo soltando uma risada. Essa não é nem de longe a trilha sonora da minha vida. Normalmente estou de all-star branco e com um dos meus macacões coloridos e uma camiseta por baixo. Se você procurar no dicionário ilustrado a palavra confortável, vai encontrar uma foto minha. E qual é o livro? Pergunta Will, depois que paramos em frente à minha caminhonete e eu acho as chaves. Dou uma risadinha. Quê? Qual livro você vai ler? Lanço um olhar rápido para o restaurante, me perguntando por que ele ainda está aqui comigo, tentando se infiltrar no meu clube do livro secreto, em vez de voltar para a moça lá dentro. Parece até que está enrolando, tentando prolongar nossa conversa. Mas não. Tenho certeza de que está só sendo gentil. Até parece que um cara como ele se interessaria por uma mulher que acabou de levar um fora no meio de um encontro por ser inacreditavelmente chata, bonitinha e não servir nem para uns amassos. Tenho certeza de que Will só está dando um pouquinho de atenção à mulher legal antes de seguir seu caminho. Semicerra um olho e sorriu. Eu até poderia te contar, mas depois teria que te matar. E não sou muito fã de assassinato, então acho melhor guardar essa informação. Will solta uma risada que mais parece uma tosse. Ele não deve estar entendendo nada das minhas respostas. Somos dois porque de repente percebo que estou aqui batendo um papo com Will Griffin e não tenho a menor ideia de como estou conseguindo. Só sei que de alguma forma é fácil. Só para constar, espero mesmo que você se divirta muito lendo seu livro. Ele abre a porta do meu carro e por um instante fico chateada, pois esses 5 minutos que passei com ele já foram melhores do que qualquer encontro que já tive e sei que isso nunca vai se repetir. E agora, toda vez que eu sair com alguém, vou esperar que o cara abra a porta para mim, coisa que ele não vai fazer, porque metade das mulheres do mundo odeia e a outra metade adora, e os homens entram em pânico e ficam sem saber o que fazer. Particularmente, nunca fiz questão nem de uma coisa nem de outra, mas, depois que Will fez isso por mim, entrei oficialmente para o time de quem gosta. Pior ainda, espero que o próximo cara tenha olhos azul acinzentados como os dele. Não um azul acinzentado qualquer, e sim com uma borda preta grossa e provocante ao redor da íris. Não sei bem o que é essa borda. Só tenho a plena convicção de que ela me parece perigosa. É possível que eu esteja lendo romances demais.
Abro um sorriso. E eu espero que você se divirta com a Gretchen em todas as suas aventuras amorosas. Ai meu Deus! Franzo a testa quando Will arregala os olhos. Se é que já não está óbvio, eu sou virgem. Achei importante ressaltar isso nesse momento. Acho que não deveria ter dito isso. Foi mal. São resquícios da falta de jeito do meu primeiro encontro. Vou embora antes que eu comece a te contar sobre o ciclo reprodutivo das flores. Will não fica constrangido nem desvia o olhar. Só abre um sorriso largo, que atinge em cheio meu coração, inflando como um colete salva-vidas. Bem, acho que nos vemos por aí então, Anne. Acho que sim. Em seguida subo na caminhonete. No entanto, exagero no impulso e acabo batendo a cabeça no teto. 3. Will. Como anda no trabalho, Anne? A mulher à minha frente me encara com os olhos arregalados, e percebo na hora a gafe. Gretchen. Putz. Desculpe. Essa foi. É a segunda vez que você faz isso desde que a acompanhou até a saída, diz Gretchen, calma, mas com um tom um pouco ríspido. Não tinha sido um problema para ela eu passar alguns minutos com Anne lá fora, mas, depois do primeiro deslize com os nomes, a coisa azedou bem rápido. É compreensível. Que vacilo chamar a mulher com quem estou saindo pelo nome de outra. Que porra está acontecendo comigo? Por algum motivo, não consigo tirar Anne Walker da cabeça. Fico imaginando aqueles olhos azuis tão doces e me desconcentro, até me dar conta de que estou encarando os frascos de sal e pimenta na mesa. É só uma atração não resolvida e ponto. Durante o tempo em que trabalhei em Roma, sempre foi impossível não reparar na mais nova das irmãs Walker. A mais doce, como diziam, a mais quietinha, a mais fofa. Já ouvi gente da cidade descrevê-la com todo e qualquer sinônimo possível dessas palavras. No entanto, ninguém nunca usou o adjetivo que sempre surgia na minha cabeça quando eu a via, deslumbrante. Até então, não tínhamos conversado de verdade. Primeiro, porque eu não socializo enquanto trabalho. Segundo, porque desde o instante em que pus os olhos em Anne, soube que precisava ficar longe. Havia algo nela que me atraía de um jeito perigoso, que me dizia que eu poderia muito bem me apaixonar. E eu não me envolvo amorosamente com ninguém. Mas hoje eu conversei com Anne, o que foi um grande erro. Agora, não consigo parar de pensar nela. Aquele papo rápido fora do restaurante foi a conversa mais divertida que tive com alguém em muito tempo. O problema é que estou em um encontro com outra mulher e não consigo prestar atenção nela. Só consigo me lembrar de como o rosto de Anne se iluminava, refletindo cada um de seus pensamentos. Os olhos bem abertos. A boca rosada. O nervosismo. Queria poder conversar com ela a noite inteira. Na real, eu me contentaria só em me sentar e observá-la lendo o tal do livro. Aposto que faz caras e bocas enquanto lê. De repente percebo que estou viajando de novo. Gretchen disse alguma coisa e eu não ouvi. Que merda, não mereço estar com ela hoje. Sorriu, tentando descobrir se alguma parte do meu cérebro captou o que ela disse. Droga. Foi mal, Gretchen. Estou distraído hoje e não ouvi o que você falou. Detesto não conseguir dar a ela toda a atenção que deveria. Anne mexeu mesmo comigo, bagunçou completamente minha cabeça. Gretchen limpa a boca com o guardanapo. Relaxa, só contei que fui promovida. Que legal. Você merece. Concorda ela, franzindo a testa em seguida. Sendo bem sincera, Will, parece que estou jantando com um muro. É por causa dela? A tal da Anne? Minto, basicamente porque quero que seja verdade. Não. Bem, mais ou menos. Anne é parente da pessoa para quem vou trabalhar de novo a partir de amanhã. Hi Rose, diz Gretchen, sem um pingo de entusiasmo. Você é o segurança de Hi há uns 5 anos, Will. Não é segredo. Pode falar o nome dela. Mas nunca vou fazer isso. Levo meu trabalho de proteger a Amélia muito a sério, e isso inclui nunca sair falando o nome dela por aí. Já perdi a conta de a quantos encontros eu fui e uma mulher me reconheceu por causa daquela maldita matéria do BuzzFeed. E é sempre a mesma ladainha, querem fofoca sobre a Amélia. Como ela é? É um doce de pessoa? Você já ficou com ela? O que me deixa pasmo é a naturalidade com que as pessoas se sentem no direito de fazer perguntas tão invasivas só porque acham que a vida dos famosos é de domínio público. E para que não fique nenhuma dúvida, a resposta para a última pergunta é um grandíssimo não. Nunca transei, nem vou transar com Amélia. Como já disse, levo meu trabalho a sério, e me envolver com quem eu protejo seria totalmente antiético. Sem contar que gosto de acreditar que tenho princípios, então dormir com uma pessoa comprometida não é algo que me atrai. E no fim das contas, depois de tanto tempo, Amélia acabou virando a irmãzinha que nunca tive.
Mas não quero ofender ninguém, então finjo que não ouvi o que Gretchen disse, como faço com todo mundo. Enfim, minha cabeça entrou no modo trabalho antes da hora quando vi a N. Odeio isso, mas acho que vou ter que encurtar o nosso encontro e ir embora depois do jantar. Gretchen franze a testa. Como assim? Você não vai voltar comigo para o hotel? Entendo a chateação. Quase nunca nos vemos. Ela trabalha numa empresa farmacêutica e viaja muito a trabalho, então só ficamos às vezes, quando estamos perto um do outro, e geralmente acabamos indo para um encontro antes. Há uma diferença. Mas hoje não estou no clima. Por algum motivo, ele não sai da minha cabeça, e não seria justo ir para o quarto de Gretchen com outra pessoa na cabeça. Acho que preciso colocar o sono em dia. Ela resmunga sorrindo, e deixa o guardanapo que estava no colo sobre a mesa. Nossa, ela deve ter mexido mesmo com você. Foi mal, Gretchen, repito, e estou sendo sincero. Não era minha intenção, e nunca aconteceu antes. A frieza no olhar de Gretchen se desfaz um pouco, e ela sorri genuinamente. Está tudo bem. De verdade. Não sei por que fiquei tão ciumenta de repente. Nunca tivemos esse tipo de relação, e eu nem quero ter. Só acho que ela faz uma pausa, olha para o prato e volta a me encarar. Sua expressão quando pensa nela, Gretchen dá de ombros com sutileza. Por um instante, pensei que seria legal ter alguém que ficasse assim ao pensar em mim. Talvez eu esteja percebendo que é hora de rever minhas expectativas. Peraí, que expressão no rosto era essa? Isso não é bom. Gretchen suspira e continua. Você já pensou em ter um relacionamento sério com alguém? Não comigo, mas com alguém no futuro? Nunca, respondi na hora. Relacionamento sério não é pra mim, e nunca vai ser. Bebo um gole de água, sentindo de repente minha garganta seca demais. Principalmente porque a pergunta de Gretchen ressoa alto nos meus ouvidos. Ele mexeu sim comigo, e não estou feliz com isso. Gosto de mulheres, gosto de sair com elas e gosto de pensar que sou um cara bacana, que as valoriza e as respeita. Faço questão de que todas saibam quais são minhas intenções desde o começo e só vou para a cama com aquelas que têm o mesmo objetivo de vida que eu, a solteirice. Mas ultimamente percebi que quando paro para pensar, me vem uma sensação difícil de definir, ou talvez eu nem queira defini-la, para ser mais exato. É por isso que gosto de me manter ocupado com trabalho e aventuras. Assim, minha mente não divaga muito. Hoje, no entanto, depois de conversar com N e vê-la ir embora, me peguei passando a mão no peito para aliviar aquela porcaria de sensação. Odeio isso. Quero pagar a conta, levar Gretchen até o hotel e passar a noite em seus braços até que a sensação desapareça e nunca mais volte. No entanto, apenas pago a conta e a acompanho até o carro. No caminho, falamos sobre qualquer coisa e solto um suspiro de alívio ao entrar no meu SUV e partir para longe dela, em direção à cidade para onde esperava não ter que voltar, em direção à mulher que agora parece a pessoa mais perigosa do mundo para mim. 10 minutos depois de pegar a estrada, meu telefone toca, e atendo pelo Bluetooth do carro. E aí, cara? Digo a Ethan. Ele é 2 anos mais novo que eu, e fisicamente somos muito diferentes. Eu tenho cabelo castanho e olhos azuis que, segundo algumas pessoas, ficam mais acinzentados dependendo da luz, e ele tem olhos castanho escuros e cabelo loiro escuro. Tirando a questão física, porém, somos muito parecidos. Não nos vemos com frequência, pois meu trabalho me mantém ocupado, leia-se, gosto de me manter ocupado, e ele mora do outro lado do país, em Nova York, onde também tem uma carreira agitada. Ele é advogado especializado em divórcios, o que é irônico e satisfatório ao mesmo tempo, considerando a forma como crescemos. Tá fazendo o quê? Pergunta ele, como se sempre me ligasse para bater papo, e não fosse direto ao ponto. Não somos de conversas longas por telefone. O que significa que quando nos ligamos, geralmente é assim. E aí, cara? E aí? Beleza? Aham. E você? Aham. Show, até mais. E então trocamos mensagens com memes de vez em quando, só para que um saiba que o outro está vivo. Estou a caminho de Roma, no Kentucky. Aliás, o sinal lá é péssimo, então a ligação pode cair a qualquer momento. Mais uma razão que me faz temer voltar. Quando digo que o sinal é ruim, quero dizer que parece um buraco negro. Para fazer uma ligação, você precisa andar pela rua erguendo o telefone, esperando que os deuses da tecnologia concedam uma única barrinha de sinal. Minha agência disse que melhorou um pouco desde a última vez que estive por aquelas bandas, graças ao Wi-Fi que as lojas estão oferecendo. Melhor do que nada, acho. Pensei que você só fosse amanhã e comentou Ethan. Ajeito as mãos no volante. Mas decidi ir hoje mesmo. De propósito não menciono nada sobre o jantar, nem sobre ter visto N e depois encurtado a noite com Gretchen.
Não é nada demais, e eu não quero que ele aumente a história. Estou apenas cansado e distraído. Ele me tirou um pouco do prumo, e tudo o que preciso é de uma boa noite de sono antes de retomar o trabalho amanhã e colocar a cabeça no lugar. Legal, diz Ethan, e fica em silêncio. A pausa cresce, é algo quase tangível. Sinto que vem uma grande notícia aí. E se ele está enrolando tanto, é porque sabe que não vou gostar. Então, escuta. Ele faz outra pausa. Preciso te contar uma coisa. Tá. Merda. Vou falar de uma vez. Pedi a Hannah em casamento ontem. Mais uma pausa. Ela aceitou. Sinto um bolo na garganta. Um suor frio percorre minha nuca, e minhas mãos agarram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Qual é, Will? Fala alguma coisa, insiste Ethan quando meu silêncio fica longo demais. Não quero dizer nada. Quero ignorar. Quero xingá-lo e desligar. Aperto o volante ainda mais. Não sei o que você espera que eu diga. Parabéns. Estou feliz por você. Não posso falar essas coisas se você sabe. Ethan solta o ar devagar. Odeio desapontá-lo, mas ele sabe o que penso sobre casamento. Até alguns meses atrás ele estava comigo nessa, evitando-o ao máximo. Não espero que você me dê os parabéns, mas sei lá, talvez eu só quisesse que você me ouvisse. Ranjo os dentes, olhando fixamente para a estrada escura. Cacete, Ethan, não quero te ouvir. Você praticamente acabou de conhecê-la. Tem, 3 meses? Em que mundo isso é tempo suficiente para decidir se quer passar a vida com alguém? Como advogado de divórcios, você deveria saber disso melhor do que ninguém, porra. Eu entendo bem do assunto. Então você deveria saber que estou entrando nessa com os olhos bem abertos. Só que eu amo essa mulher, cara. Preciso dar uma chance porque é a única coisa que posso fazer. A única coisa que pode fazer. Quero socar a cara dele. Bem, agora eu tenho certeza de que é um erro. Se você dissesse que é por motivos práticos, que ela precisa entrar como dependente no seu plano de saúde, ou que você busca algum benefício fiscal, ou qualquer coisa que não envolva embarcar em uma ideia romântica torta, aí eu até poderia aceitar. Mas dizer que é a única coisa que você pode fazer? Ridículo. E por que tem que ser uma ideia torta? Retruca ele ríspido. Você sabe por quê? Minha voz sai dura como granito. Crescemos sob o mesmo teto, Ethan. Nossos pais traíam um ao outro o tempo inteiro, eram tóxicos e nos usavam como desculpa para todas as merdas deles. Será que eu te protegi tanto que você não lembra? Talvez eu devesse ter tirado os fones dos seus ouvidos e destrancado a porta do nosso quarto enquanto eles gritavam um com o outro na cozinha e a gente ficava no andar de cima, morrendo de medo. Eu lembro muito bem, diz ele, mas eu me pergunto se lembra mesmo. Ficamos em silêncio, afogados na enxurrada de memórias que inundam nossa mente. As minhas provavelmente são diferentes das dele, já que carreguei a maior parte do peso da nossa criação disfuncional. Sempre tentei criar ao menos uma ilusão de normalidade para Ethan. Nossos pais passavam a maior parte do dia, e às vezes da noite, fora de casa trabalhando em empregos mal remunerados. Cuidei do meu irmão muito mais do que eles. Preparava a maioria das refeições, lavava nossas roupas, fazia questão de ajudá-lo com o dever de casa. E então, quando chegavam em casa, exaustos e irritados, os dois me culpavam por não lavar a louça do jantar. Meu pai bebia, minha mãe saía para encontrar algum homem com quem estava tendo um caso, e no fim sempre voltavam prometendo a Ethan e a mim que fariam a relação deles dar certo, pela gente. Durante a nossa infância quase não havia felicidade em casa, que dirá amor. Talvez o casamento seja feito para quem cresceu em lares ideais, com pais que se apoiavam e se amavam. Pessoas como Ethan e eu não sabem nem por onde começar a ter um relacionamento saudável. Até tentei algumas vezes, mas dava umas 3 semanas e ou ela ou eu desistíamos. Fosse por não conseguirmos parar de brigar ou porque aquela chama de início simplesmente se apagava. Por isso nem tento mais. Não sei amar, nem sei se sou capaz disso. Na verdade, não sei se acredito no amor. Até 3 meses atrás, quando conheceu Hannah em um show, Ethan pensava a mesma coisa. Sinto muito, mas não vou te apoiar nisso. Você está tomando uma decisão precipitada, e não consigo ficar calado vendo isso acontecer, digo com franqueza, odiando ter que magoá-lo, mas incapaz de não ser honesto. Eu o amo demais para vê-lo colocar a própria vida em risco assim. Por que não pisa no freio um pouco? Vai com calma. Fique só namorando por um tempo e veja se essa chama continua acesa. Porque muito provavelmente é só uma paixonite. Daqui a pouco começam as brigas, ou ela acaba te traindo, ou, pare. Estou escolhendo não deixar isso me magoar, pois entendo o porquê de você estar falando assim,
mas não vou continuar te ouvindo falar mal da Hannah. Como alguém que me conhece melhor do que ninguém, eu esperava que você estivesse disposto a me ouvir dizer que estava enganado sobre relacionamentos e casamento e confiar em mim. Eu sei que a nossa criação foi horrível, mas nem todos os relacionamentos precisam ser daquele jeito. Com a Hannah é diferente, Will. Nós conversamos, nos apoiamos, e é tão bom saber que no fim do dia tenho alguém que me ama em cada. Encerro a ligação. Mais tarde, vou mandar uma mensagem falando que fiquei sem sinal, mas por enquanto, não consigo ouvir o que Ethan tem a dizer. Odeio que ele esteja se jogando em algo que pode destruí-lo, tudo por um sentimento ainda tão recente. E me irrita profundamente que ele não pareça tão aterrorizado quanto eu. Como é capaz de seguir em frente tão rápido, enquanto eu me vejo afetado por isso todos os dias? Não importa. A verdade é que só depois que comecei a manter uma distância segura das pessoas, eu realmente encontrei minha própria felicidade, e nunca conheci ninguém que me fizesse querer voltar atrás nessa decisão. Ninguém. Nem Gretchen, nem a mulher que conheci na Itália no ano passado, nem Jada, do Texas, nem Ellie, de Indiana, nem mesmo. Meus pensamentos tropeçam no único nome que por algum motivo inquietante, não consigo inserir nessa lista. Annie Walker. 4. Annie. Depois de sair do restaurante, sigo direto para a casa de Amélia e Noah para uma noite de filmes da Audrey Hepburn com as meninas. No entanto, antes de entrar, troco o vestido de Emily pelos meus fiéis macacão e camiseta, ali dentro do carro mesmo, e enfio o vestido na bolsa. Está escuro, tudo certo. Ninguém viu nada. Minhas irmãs e eu adotamos o ritual de Amélia. Sempre que algo dá errado, nos magoa ou nos deixa para baixo, é só colocar um filme da Audrey e deixar o sorriso dela se infiltrar no nosso coração até que tudo volte para seu devido lugar. Ou então, sabe como é, só passar a noite fofocando e devorando um balde cheio de pipoca. É exatamente o que estamos fazendo hoje. Nós 4 espalhadas pela sala de estar de Noah, ou melhor, na sala dos 2, assistindo a Cinderela em Paris. Quando Amélia chegou à cidade há pouco mais de um ano, nem eu nem minhas irmãs tínhamos visto os filmes da Audrey. Mas minha cunhada é obcecada com o maiúsculo por ela. E depois de assistir aos filmes, minhas irmãs e eu acabamos nos tornando fãs também. Nem pensar, diz Amélia do nada, mais alto do que o filme, apontando para o corredor que leva à sala. Eu te vi. Pode voltar para o quarto. Noah surge no corredor, com a expressão fechada. Qual é? Deixa eu assistir só esse com vocês. Você não pode me impedir de ficar na minha própria sala. Amélia tem sido super firme em proteger nossa nova tradição da noite das meninas, e o noivado com Noah não mudou isso. O engraçado é que no fundo, acho que ele nem quer ver o filme. Ele só adora provocar Amélia, e ela adora ser provocada. Feitos um para o outro. Dá licença. Esta também é minha sala agora. E é a noite das meninas. Meninos não podem participar. Noah revira os olhos. Beleza. Vou para casa do James. James é o melhor amigo de Noah e meio que nosso segundo irmão. Ele é dono da fazenda Huxley, que fica aqui do lado. Aqui do lado significa a vários quilômetros de distância. Vou mandar um pombo-correio avisar quando terminarmos, brinca Amélia. Noah põe o boné. É só me ligar. Vamos piscar as luzes 20 vezes quando puder voltar para apagar o fogo dela. Garanhão, diz Madji, com um sorrisinho malicioso. Noah odeia o apelido que inventamos para ele quando começou a ter uma quedinha por Amélia. E não vai se livrar nem tão cedo. Noah franze a testa. Me liga quando acabar para eu poder ir para a cama. Nem todo mundo aqui é professor e está de férias. Alguns de nós têm que trabalhar de manhã. Emily junta as mãos em concha ao redor da boca, projetando a voz. Vou ligar a mangueira bem na direção da janela de James quando estivermos indo embora. Aí você vai saber que a barra está limpa e que pode voltar para casa e fazer um amorzinho gostoso com a Amélia. Noah se esforça para não sorrir, mas todas nós conseguimos ver o sorriso prestes a escapar. Então, ele me olha fixamente. E você? Não vai fazer nenhuma piadinha? Dou de ombros. Manda um oi para o James por mim. Minhas irmãs e Amélia vaiam, e Noah me encara com um sorriso. Você é a minha favorita. Ele se vira e começa a se afastar, mas a porta se abre novamente. Noah entra com tudo, contorna o sofá por trás, até onde Amélia está sentada, segura seu queixo e inclina o rosto para um beijo de despedida. Quando vi Noah e Amélia juntos como um casal pela primeira vez, fiquei totalmente chocada. Na verdade, todas nós ficamos. O carinho entre os dois fluía de um jeito tão fácil e natural. Nunca vi Noah agir assim com mais ninguém até então. Era inspirador ver como eles haviam lidado com a distância e as limitações impostas pela fama de Amélia. Eca! Exclama Madison, rindo com desdém.
Vai dar um beijo nela que nem o do Homem-Aranha? Aquele não era o melhor ângulo do Tobey, e também não é um bom ângulo seu. Emily lança uma almofada em Maddi, que desvia habilidosamente com um golpe de karatê. Te amo, sussurra Noah para Amélia depois do beijo, mas estou tão perto que ouço cada palavra. Olho para baixo e abro um sorriso, pois adoro o relacionamento desses dois. Acho que deve ser parecido com o que meus pais tinham, sólido, profundo e confiável. Eles, sem dúvida, se olham com todo o amor do mundo, da mesma forma que vejo em todas as fotos do meu pai e da minha mãe. É o tipo de amor que dá certo e deixa todos ao redor com inveja. É o que eu quero para minha vida, um relacionamento daqueles supergrudentos, do tipo nunca vou embora, e até que a morte nos separe. Alguém que chegue junto e segure minha mão para caminharmos felizes para sempre. Noah vai embora, e Amélia fica com as bochechas coradas enquanto assistimos ao meu filme favorito da Audrey Hepburn. Eu me identifico totalmente com Jo, a personagem que Audrey interpreta. Ela trabalha em uma livraria que teria sido o emprego dos meus sonhos se eu já não tivesse realizado outro, sendo dona da minha floricultura, e é mais quieta, introspectiva, talvez até um pouco sem graça. Mas então entra em cena Dick Avery, Fred Astaire, um fotógrafo famoso de uma revista de moda. Ele enxerga em Jo algo nada de sem graça ou pacato. Com a ajuda de Maggie Prescott, editora da revista Quality, Dick leva Jo para Paris, tirando-a de sua zona de conforto e transformando-a em uma modelo. Os dois a ensinam a se vestir, posar para fotos e se portar como uma mulher de qualidade. É lógico que no final, Jo e Dick se apaixonam perdidamente e vivem felizes para sempre, como toda história que se preze deve terminar. Estão vendo? Digo, soltando um longo suspiro e apontando para a TV, logo após a cena final de Audrey e Fred dançando ao som da canção S Wonderful. É disso que eu preciso. Maddi e Emily estão na cozinha, alheias à minha declaração. Que um velho se apaixone por você? Pergunta Amélia com um sorriso zombeteiro. Arquejo, indignada. Como ousa diminuir o grande Fred Astaire, o herói do meu filme favorito? Amélia franze a testa e se estica para pegar mais um punhado de pipoca da mesa de centro. Não costumo dizer nada negativo sobre um filme da Audrey, mas até eu preciso admitir que esse casal é uma combinação meio estranha. Audrey devia ter uns 20 anos e Fred, com certeza, já estava na casa dos 50 quando gravaram. Ah, que broxante, comento voltando os olhos para a tela. Mas então, por que você quer um romance com tanta diferença de idade, Ana Banana? Abraço as pernas, puxando-as para cima do sofá. Não quero um romance necessariamente assim. Só quero um romance. Queria que alguém tipo Dick Avery ou Maggie Prescott me pegasse pelo braço e me ensinasse a ser a mulher de qualidade que todo mundo quer namorar. Ou queria pelo menos que meus pretendentes não me chamassem de chata nem pedissem para os amigos ligarem e inventarem desculpas para fugir de mim. O quê? Exclama Amélia, um pouco alto demais. SHHH. Sibilo, olhando para a cozinha onde minhas irmãs estão ocupadas cozinhando. Na verdade, é Madison quem está cozinhando, e Emily só está em cima dela, fazendo milhões de perguntas sobre o itinerário da viagem de férias que as duas vão fazer para o México com algumas amigas professoras. Elas estão juntando dinheiro há um ano para isso. Foi isso que aconteceu hoje? Pergunta Amélia sussurrando agora. Aham. Acaricio minhas canelas. Mas ele não teve culpa de nada. Ah, teve, sim. Foi um jantar horrível. Eu quase não abri a boca e quando abri, foi para falar de casamento com o pobre coitado. Depois de tudo, Will ainda fez o cara pagar pelas bebidas que derramei no colo dele. Foi um desastre. Amélia chega para frente de um jeito abrupto. Peraí. Volta um pouco. Will? Assinto. É, Will. Sabe, Will Griffin. Will Griffin, meu segurança? Ele por um acaso estava no seu encontro? Não. Pauso. Quero dizer, sim. Seu segurança estava no restaurante onde rolou o pior jantar da minha vida, mas ele parecia estar em um encontro perfeito. Mas ele conversou com você? Levanto um dos ombros. Ah, mais ou menos. Ele veio me dar um oi, mas foi bem na hora em que John estava indo, então Will me acompanhou até o carro e ficamos conversando. Ficaram conversando. Vocês dois? Por que está repetindo tudo que digo como se fosse uma pergunta? Só estou tentando imaginar a cena. Ela faz um gesto circular no ar, como quem quer dar uma recapitulada. Comigo ele é sempre tão formal. Quase precisei implorar para que nos tornássemos amigos, e agora você me diz que ele estava todo à vontade batendo papo com você. Franzo a testa e como mais um pouco de pipoca. Foram só uns 5 minutos, no máximo. Nada demais, comento, fingindo não perceber o olhar exageradamente cauteloso de Amélia.
Será que ela acha que tem uma quedinha pelo Will e está preocupada que eu vá querer namorá-lo? Que ideia hilária. Enfim, ele voltou rapidinho para o restaurante, falou que ia passar a noite com a mulher com quem ia jantar e que amanhã vem para Roma. Dou uma cutucada no joelho dela. Aliás, nem sabia que você tinha contratado o Will de novo. A segurança virou um problema? Na verdade, não. Um ou outro paparazzi tem se aproximado um pouco além da conta, mas nada preocupante. Eles só querem detalhes do casamento. Foi Keisha quem achou melhor eu ter um guarda-costas até que a festa passasse e tudo voltasse a ficar mais tranquilo. Keisha é a empresária de Amélia, contratada há 1 ano, depois que ela descobriu que o ex-empresário estava metido em um esquema por baixo dos panos. Desde então, acho que Keisha tem feito bem a Amélia, assim como Claire, a assistente pessoal que chegou para facilitar a vida dela. Mas você está enganada, diz Amélia de repente. Will não vem amanhã. Ele já está aqui. Peraí, o quê? Tento não parecer empolgada demais e evitar de alguma forma que minhas bochechas não fiquem quentes só de ouvir o nome dele. Mas ele me disse que ia passar a noite com a Gretchen. Amélia me encara como se as respostas de uma prova extremamente difícil fossem aparecer escritas em tinta vermelha em algum lugar da minha pele. Interessante. Tudo que sei é que há meia hora, Harold, o segurança noturno, me mandou uma mensagem dizendo que Will passou no trailer de vigilância e pegou o celular de emergência que funciona via satélite. Eles usam esses aparelhos, porque o sinal aqui é péssimo. E depois ele foi até a pousada da Mabel para passar a noite e estar pronto para começar o serviço às 8 da manhã. Então deve ter decidido encurtar o encontro. Amélia mandou construir um verdadeiro quartel em sua propriedade, mas a obra só vai ficar pronta daqui a uns 2 meses. Até lá, a equipe de segurança sempre se hospeda na pousada de Mabel. Além disso, tento não criar nenhuma teoria sobre o fato de que Will não passou a noite com Gretchen. Não vou fazer isso. Ouviu seu coração romântico de uma figa? Se Will chegou a Roma uma noite antes do combinado, isso não tem absolutamente nada a ver comigo e com nossa interação de mais cedo. Até onde sei, eles podem ter ficado super rápido e em seguida ele foi embora. Fim de papo. Do que vocês estão falando? Pergunta Madji, a cabeça surgindo por trás do sofá. Sem parecer nem um pouquinho desconfiada, Amélia responde. Meu segurança Will Griffin. Eu estava comentando com a Anne que ele vai voltar a trabalhar para mim até o casamento passar. Os olhos de Madji se iluminam, e por algum motivo isso deixa meus dedos inquietos. Emily dá a volta e se senta novamente na poltrona. Quem? O segurança mais gato do país, responde Madji, assumindo seu lugar na sala de estar. Will Griffin. De novo, sinto um leve desconforto ao perceber que ela entendeu na mesma hora de quem Madji estava falando. Nem sei bem porque isso me afeta. Até parece que eu tenho alguma expectativa em relação a ele. Sendo bem sincera, minhas irmãs extrovertidas e maravilhosas têm muito mais chances com ele do que eu. E convenhamos, e aqui está o ponto mais importante, eu quero um relacionamento estável. Will está longe de ser sinônimo de estabilidade. Apoiando o rosto nas mãos com um ar malicioso, Madji lança um olhar para Amélia. Então, pode ser sincera, você já ficou com o Will? Eka? Claro que não, responde Amélia com uma cara de nojo genuína. Primeiro, a esta altura do campeonato, Will é como se fosse um irmão para mim, e só de pensar nisso já me dá ânsia de vômito. Segundo, eu nunca senti atração por ele. Nunca? Pergunta Emily, arqueando a sobrancelha. Está dizendo que desde que aquele homem lindo e musculoso começou a trabalhar para você, você nunca achou ele minimamente atraente? Amélia dá de ombros. Sei lá. Ele é um cara legal, mas nunca mexeu comigo. Não é meu tipo. Já o Noah. Nós 3 resmungamos. A gente vai te expulsar do grupo se continuar agindo assim, toda apaixonadinha pelo nosso irmão, diz Madji. Mas eu estou apaixonadinha pelo irmão de vocês. Por isso que o casamento vem aí, exclama Amélia, e faz um gesto como se fosse dar um peteleco na cabeça de Madji. Isso não é desculpa para agir assim na noite das meninas. Quer dizer, porra Amélia, pelo menos seja educada e finja que está de saco cheio dele só para nos agradar. Diz Madji e franze o nariz. Emily me entrega uma caneta enquanto abro o meu caderninho e faço um risquinho ao lado do nome de Madji. Quantos faltam para eu ter que pagar? Pergunta ela. 3. Fecho o caderninho com vontade de lançá-lo de um penhasco. O que começou como uma brincadeira minha se transformou em uma marca registrada da minha personalidade, uma que minhas irmãs não me deixam abandonar. Toda vez que alguém xinga, leva um risquinho. Se chegar a 20 no mês, a pessoa tem que desembolsar 20 pilas.
Para ser sincera, ninguém está xingando menos, mas pelo menos nos tornamos doadoras assíduas de várias organizações beneficentes da cidade, já que é para lá que destinamos tudo o que arrecadamos depois que todo mundo paga sua parte. Pode nos chamar de filantropas. Voltando ao Will, você acha que ele gosta de loiras meio mandonas? Pergunta Emily, obviamente de palhaçada, mas ainda assim despertando em mim uma vontade insana de bater o pé e gritar: não, você não pode ficar com ele. Fico calada. Maddi aparentemente teve o mesmo pensamento que eu. Até parece. Se alguém aqui for namorar com o Will, vai ser eu. Ele é claramente do tipo bad boy e precisa de alguém como eu para dar uma equilibrada. Ela pisca os olhos de modo provocante. Eu a amo, mas só consigo pensar em arrancar cada um daqueles cílios. Amélia, que Deus a abençoe, olha para mim e diz: acho que ele se daria melhor com alguém como a Anne. Madison solta uma baita gargalhada, e Emily ri de forma mais contida. Ana Banana e Will Griffin? Não. Definitivamente não, diz Maddi com uma risadinha persistente. Abro um sorriso doce, esforçando-me para disfarçar o embrulho no meu estômago. Acho que preciso concordar com a Maddi, comenta Emily. Anne é tão doce, delicada e inocente. Já pensou se ela fica com alguém como Will? Ele a devoraria por completo. Emily provavelmente queria me irritar com esse comentário, mas na verdade não me parece tão ruim. Só que jamais admitiria isso para minhas irmãs, elas sabem que sou virgem e não me deixam esquecer isso nem um dia sequer. Diz Amélia, semicerrando os olhos e me lançando um sorriso doce. E você, Anne? Acha que o Will e você dariam certo? Minhas bochechas esquentam no mesmo instante. Se eu disser que sim, minhas irmãs vão rir e continuar listando todas as razões óbvias pelas quais não fomos feitos um para o outro. Eu já sei todas, sou caseira, ele é aventureiro. Ele já namorou inúmeras mulheres, eu mal consigo ir até o fim de um encontro. Então, decido me poupar do constrangimento. Tudo o que quero é um cara legal, que seja meu parceiro no dia a dia. Está vendo? Comenta Madison, zombando. Definitivamente não vai ser o Will, o guarda-costas mais sexy do BuzzFeed e um grande cafajeste. Como a Anne vai esperar até o casamento para transar e a Emily é mandona demais para ele, acho que quem vai levar o Will para casa vou ser eu. Emily bate nela com uma almofada. E se nenhuma de nós levar o Will para casa para não estragar a amizade? Combinado, concordo um pouco rápido demais. Tá bem. Que estraga prazeres, murmura Madison antes de ir buscar os brownies que pôs para assar no forno. Quando o chocolate entra em cena, todos os homens são esquecidos. Passamos a próxima hora conversando sobre o casamento e repassando os últimos detalhes que estamos planejando com Amélia. Vou providenciar as flores e não poderia estar mais animada. Bem, poderia estar ainda mais animada se tivesse um acompanhante para levar a cerimônia, mas tudo bem. Mais tarde, na hora de ir embora, Amélia me segura na porta, enquanto Emily e Maddi seguem para suas caminhonetes. Olha, estive pensando sobre sua vida amorosa e no que você disse depois do filme. Você acha que eu deveria visitar um clube da terceira idade e procurar um velho para me casar? Amélia franze a testa. Fiquei chocada com a rapidez com que você disse isso. Parece que a ideia já estava pipocando na sua cabeça há um tempo. Continue seu raciocínio. Amélia sorri. Ainda estou organizando minhas ideias, mas se eu soubesse como te orientar a ter encontros melhores, você aceitaria a minha ajuda? Claro, respondo sem pensar duas vezes. Sendo bem sincera, confio minha vida a Amélia. Faria qualquer coisa que ela pedisse. De certa forma, sinto mais intimidade com ela do que com minhas irmãs. Não sei exatamente como aconteceu, mas desde que a Amélia entrou na minha vida, parece que a conheço desde sempre. Tudo que eu quero é me casar com alguém que seja tão perfeito para mim quanto Noah é para você, ou quanto meu pai era para minha mãe. Se puder me ajudar a encontrar isso, farei o que você disser. Amélia abre um sorriso enorme. E um pouquinho malicioso? Perfeito. Eu te aviso quando bolar um plano. 5. Will. Depois de uma noite inteira em claro, finalmente chega a hora normal de levantar para encarar o dia, 5 da manhã. Tá, normal para mim, pelo menos. Desde os tempos em que servi na Força Aérea, é assim. Passei 6 anos na ativa como especialista nas forças de segurança, e mais 2 anos na reserva, treinando e começando minha carreira como agente executivo de segurança, ou AES. Para ser sincero, entrei para a carreira militar pelos motivos errados. Nunca foi meu sonho, mas quando precisei escolher um caminho, era uma opção. Não me arrependo do tempo que passei servindo, mas nunca parecia que aquele era o meu lugar. Não me sentia feliz, e agora estou aqui no 5º ano como AES, ainda tentando entender exatamente o que deveria estar fazendo.
Abro os olhos e preciso me situar. Certo. Roma, Kentucky. Dormindo no quarto que vou ocupar pelo próximo mês. Viro a cabeça para a direita e sou confrontado por um bordado emoldurado na parede com os dizeres: que Deus abençoe nossa bagunça. É uma pena a cabana dos seguranças ainda não estar pronta e eu ter que dormir na pousada. Desde a última vez que estive aqui, Amélia e Noah fizeram várias melhorias na propriedade. Não só instalaram um sistema de segurança de última geração ao redor da casa e no perímetro, como também estão construindo uma casa de segurança. Por enquanto, há um pequeno trailer na frente do terreno, onde Harold cuida do monitoramento noturno e é substituído pela manhã por Sam, que assume a vigilância durante o dia. Ao longo da minha carreira como agente executivo de segurança, ou, como a maioria prefere chamar, guarda-costas, já trabalhei com várias celebridades, e cada uma lida com a própria segurança de um jeito diferente. Algumas acham que ter uma equipe de proteção é desperdício de dinheiro e não investem o suficiente em si mesmas. Odeio quando isso acontece. Normalmente só depois que algo horrível ocorre é que percebem que precisam aumentar o orçamento da segurança. Por outro lado, há pessoas como Amélia que sempre levaram a própria segurança a sério, exceto por aquela vez em que ela fugiu no meio da noite sem contar a ninguém para onde estava indo. Ainda bem que a maior parte da cidade é segura e por um tempo, ninguém, nem mesmo a imprensa, soube onde ela estava. Amélia nunca correu risco de verdade. Além disso, tenho certeza de que Noah não teria hesitado em dar uma surra em quem se aproximasse dela. Mas agora as notícias se espalharam desde que os paparazzi a viram por aqui, o que infelizmente colocou Roma no radar. Por isso, Amélia investe uma quantia enorme em segurança, e é aí que entro. Vou acompanhá-la por um mês, garantindo que esteja segura e que não haja percalços. Em turnês, meu trabalho é intenso quase o tempo todo. Inspeciono os lugares antes de ela entrar, depois a sigo por todos os cantos, sempre observando as pessoas ao redor e, quando necessário, bloqueando intencionalmente o campo de visão dos paparazzi para que ela não seja fotografada se não quiser. E durante os shows, fico nos bastidores, pronto para conter qualquer fã que seja ousado demais a ponto de passar pela segurança e subir no palco. Geralmente meus turnos são de 8 horas, a não ser que tenha um show à noite. Mas, sendo sincero, tiro mais folgas do que muita gente imagina. Quando Amélia está só de boa em casa, ou em um quarto de hotel, o pessoal da vigilância assume. É nesses momentos que consigo um descanso para explorar a cidade e conhecer todo tipo de gente. Por causa do meu trabalho, já saltei de paraquedas em Paris, mergulhei de snorkel nas Bahamas e andei de quadriciclo em Cape Town. Tento sempre aproveitar ao menos um passeio legal em cada cidade. Mas agora estou em Roma, no Kentucky, encarando o teto branco de uma pousadinha simples onde não acontece absolutamente nada. A cidade só tem um bar e pronto. Nada de aventuras. Pelo visto, vou ter que começar a bordar. É só por um mês. E é por Amélia, lembro a mim mesmo. Visto um short esportivo e tênis de corrida e passo a hora seguinte correndo pela cidadezinha. O mau humor vai embora aos poucos enquanto o sol nasce por completo e ilumina os campos de trigo e milho. Por alguns minutos tudo fica dourado, e embora eu sempre tenha sido mais urbano, tenho que admitir quanto o verão no interior é mais bonito. A grama é tão verde que parece quase sintética. No fim, termino minha volta pela cidade na mesma hora em que os lojistas estão abrindo as portas. E é aí que percebo, estou sendo observado de todos os lados. Pelas vitrines, portas e esquinas. Estou ensopado de suor e exausto, mas aperto o passo pois juro que a cidade inteira parece ter saído das lojas, como em um filme de terror, só para me ver correndo. Que porra é essa? Quando finalmente chego à pousada, curvado com as mãos nas coxas e tentando recuperar o fôlego, um par de sapatilhas pretas entra no meu campo de visão. Elas param bem ao lado de uma grande gota de suor que acabou de escorrer da minha testa e pingou no asfalto. Está tão quente que juro que dá para ouvi-la chiando. Levanto os olhos e encontro ninguém menos que Amélia Rose, vestindo jeans escuro e camiseta listrada preta e branca, segurando uma caneca de café e com uma sacola grande, estampada com a logo da lanchonete local, pendurada no braço. Ela ergue as sobrancelhas e a única coisa que consigo dizer é: